Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Valorap. BPO. Auditoria, consultoria e tecnologia. Moonscake. Conheça o Pinot by Moonscake. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo recebendo essa pessoa sensacional, fantástica, homem, médico, que eu admiro profundamente, Dr. Fernando Nobre, cardiologista. Fernando, muito obrigado por nos ajudar aqui no nosso programa. Edmo, sou eu quem agradece esse privilégio que você me dá de falar com você, um comunicador admirável, com uma história impecável, e com os seus acompanhantes do seu programa, que eu considero, sei, o acompanho e sei da sua importância. Bom, doutor Fernando, a caminho da Academia Brasileira de Letras, é bom ressaltar isso, se não pela qualidade, pela quantidade de livros que ele se dedica dentro da sua cultura, dentro do seu conhecimento, dentro do seu profissionalismo, e vem aí mais um. Agora, um romance, e ele depois vai explicar o porquê desse romance, já que o livro tem o título de Homem Médico. Doutor Fernando, a medicina, como na vida? O Edmo, eu acho assim, a gente tem dúvida se a arte que imita a vida ou a vida que imita a arte. Isso pode acontecer em momentos distintos e ambas as posições serem válidas. Homem Médico é um romance que tem, portanto, um protagonista que é um médico cuja história transcorre ao longo deste livro. A minha ideia há muito tempo era discutir as relações atuais interpessoais entre o médico, os seus pacientes e familiares. E eu queria dar algumas mensagens nesse sentido, sobretudo neste momento em que estas relações, em todas as áreas, a medicina não é exceção, estão conturbadas. E nós precisamos de ter exatamente uma reflexão sobre estes aspectos. Dizer isso de uma maneira puramente técnica seguramente não traria um interesse pela leitura e ela poderia, com certeza, se tornar enfadonha. Mas eu criando este personagem na forma de um romance, na qual o Dr. Reinaldo é o seu protagonista, eu faço a sua história, desde a mais tenra idade, onde ele já se manifestava como um interessado pela medicina e por ser médico. E ao longo deste romance, à medida que ele vai passando por as suas atividades médicas, eu aproveito para passar estas mensagens. Então, elas se tornam, portanto, o objetivo do livro na forma do romance que tem como seu protagonista este médico. Então, muita gente, acho até que o próprio médico, e aí a gente não vai generalizar e muito menos quantificar, às vezes ele não compreende essa relação dele com a sua família, não além da família do paciente, além do paciente, a relação com a família, podendo haver mistura desse entendimento e comportamento humano que existe nas pessoas. Então, neste livro, que é composto por 10 capítulos, este é um aspecto que eu trato também. Na realidade, um dos capítulos que vai contando a história deste médico, como no livro como um todo,
o capítulo 3 diz sobre o exercício da medicina. Então, são episódios na vida deste médico protagonista deste romance, em que ele vai se deparando com situações que envolvem o próprio médico, na sua sensibilidade de ser humano que é, o paciente e a família. O foco sobre o paciente vai sendo tratado ao longo de todo este livro. Quando eu fui escrever este livro, é claro que eu usei a minha experiência de médico, o meu autocompromisso, minha autocobrança por ser este modelo que se deseja que o médico seja nas suas relações, no atendimento a pessoas. E eu fui buscando, então, situações, algumas delas até ocorridas. O livro não é autobiográfico, mas ele tem muito de momentos pelos quais eu passei, que muitos dos meus colegas certamente já passaram. E aí, a discussão se baseou numa avaliação um pouco mais ampla, onde, obviamente, para se escrever um livro com este teor e com estas mensagens, precisamos buscar informações. E eu me surpreendi, se não me estarreci, com um trabalho que eu li, produzido por um grupo de americanos, de uma universidade reconhecidamente importante nos Estados Unidos, onde eles avaliaram qual era o tempo que, ao relatar as suas aflições, os seus problemas, as razões pelas quais os pacientes foram procurar o médico, eles eram interrompidos na sua fala inicial. E, surpreendentemente, alarmante esse dado, 11 segundos é o tempo médio que os médicos interrompem o relato do seu paciente, nesse estudo. Assim que eles começavam a relatar, neste tempo eles eram interrompidos em busca de um direcionamento. Se nós lembrarmos que a nossa profissão, como tantas outras, a do jornalista, a do advogado, do engenheiro, precisa da inter-relação pessoal, isso é muito dramático. As pessoas procuram o médico porque têm angústias, porque têm sintomas, porque têm sinais que remetem a pensar em doença e que vão levá-lo a uma vulnerabilidade pessoal, psicológica. Ouvi-lo é uma prática essencial. Falar com eles é um reconhecimento de respeito que eles procuram quando vão a uma consulta médica. Inclusive, você escolheu o Dr. Reinaldo exatamente para imprimir esse romance. Você deu a ele, o autor deu a ele, ser um personagem bom profissional, bom caráter, consequentemente, boa credibilidade e boa família. Exatamente. É importante que ele guardasse estas características que eu, ao longo de todo o livro, vou pontuando como isso foi importante, como é importante, como foi no livro e é na vida, importante para que a medicina seja exercida de maneira que ela atenda àquilo que se espera de um médico. Eu faço uma distinção que o Dr. Reinaldo transmite aos seus pacientes com frequência e até repetição, entre doença e enfermidade. Isso é um conceito pouco conhecido, mas que no livro está muito claro. A enfermidade é que o indivíduo sente, é o motivo pelo qual ele vai ao médico. E eu sempre falo isso para alunos, para residentes, jamais digam, frente a uma queixa, a uma situação de angústia dos indivíduos que estejam sob seus cuidados, que isso não é nada. Absoluto, isto é tudo que aquele indivíduo sente. Isto é enfermidade. Pode não ter uma grande repercussão, não fazer parte de um diagnóstico de grande impacto para a vida, para o prognóstico, mas é aquilo que ele sente. O que ele sente é o que precisa ser valorizado. Diferentemente, doença é uma situação onde nós temos comprovação
por imagem, por ressonância, por eletrocardiograma, por radiografia, por exames laboratoriais. Então, é importante este equilíbrio entre as duas vertentes que definem a relação do paciente que procura o médico e do médico que o atende. Doutor Reinaldo, como protagonista do romance Homem Médico, como na vida, quer dizer, o médico, como na vida, tem frustrações, tem alegrias, realizações pessoais e profissionais, e fazem parte do dia a dia dele no romance. Claro. Esse romance tem como subtítulo um romance que retrata o sucesso e o fracasso, o prazer e a decepção. Isto é da nossa vida, todos nós temos estes sentimentos e estes pensamentos que nos ou atormentam e nos fazem refletir, ou que nos servem de exemplo para a mudança de condutas, para buscarmos novas respostas às indagações que nos são do dia a dia. Este aspecto do Dr. Reinaldo, quando ele vai atendendo pessoas e vai se defrontando com problemas, e cada problema que ele se defronta, cada conduta que ele tem, essas ditadas por uma escrita que objetiva mostrar exatamente como, frente a cada uma daquelas situações, nós devemos agir como médicos, porque é o que se espera do paciente quando ele nos procura. Então, estas posições vão sendo sempre mostradas e depois um comentário que se sobrepõe a cada uma destas situações, Edmo, em relação ao que a ciência mostra, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista estritamente médico, desta relação médico-paciente-família. Então, eu faço comentários à luz destes conhecimentos em cada uma daquelas situações, e eu acho que isto, paralelamente àquele aspecto que é agradável do livro, que é uma leitura fluida de uma história de um indivíduo que tem amores, que tem decepções, que tem reconhecimento na sua profissão, porque ele é um médico de bom caráter, porque ele faz a sua atuação médica dentro destes princípios. Então, essa é a sua história. Claro, ele se apaixona desde lá da juventude, passa por momentos, passa por um casamento, por um noivado que, como na vida em geral, tem os seus problemas, tem as suas repercussões, as suas alegrias, as suas tristezas, porque essa é a nossa vida. Eu vou chamar o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já! Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi.
Planeja reforma ou construção? Conte com o Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depósitoirajá.com.br. Desafio Irajá, da reforma ou construção. Melhor qualidade, rapidez na entrega, maior economia. Quem pode, faz melhor e garante. Irajá Materiais para Construção. Diálogo, apoio, Acirp, Valorab, Muscake, Irajá Materiais para Construção e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo o Dr. Fernando Nobre, médico conceituadíssimo cardiologista da nossa cidade, que, com vários livros já escritos, vai trazer um romance, Homem Médico, né? Da minha conta, eu botei a medicina como na vida, essa colocação que explana nesse livro. E tem como protagonista o Dr. Reinaldo, e eu quero voltar ao Dr. Reinaldo, porque nós temos na sociedade muitas pessoas que se consideram semideus, deuses. Tem juízes, tem promotores, tem jornalistas, tem diversas pessoas que se julgam acima da lei e da ordem. Mas o Dr. Reinaldo, no romance, ele faz questão de ressaltar que ele não é nenhum semideus, que ele é um ser humano comum. Claro, isto seria deteriorar a nossa função de médico. O nosso papel, se nós nos imbuirmos do desejo de respeitar a queixa, de aliviar as angústias, de ouvirmos as pessoas e falarmos com ela o que ela espera que se fale. Neste livro, em um determinado momento, quando eu falo da importância de falar bem e falar objetivamente com o paciente, eu me recorro a Nelson Mandela, que ele tem uma frase exemplar para isso. Ele diz que quando você fala a linguagem que as pessoas têm compreensão, elas te ouvem. Mas quando você fala a linguagem que elas utilizam, você tem pleno acesso a elas. Então, a linguagem do médico não ser estritamente técnica, ser difícil de difícil compreensão, que mais gera dúvidas do que leva a explicações. Esse livro, ele, à medida que o Dr. Reinaldo vai trabalhando na sua vida, que é longa, é uma carreira muito extensa, ele passa por todas as situações que, repito, vão sendo comentadas à luz deste romance do qual ele é o protagonista. Eu tive o privilégio de ter um prefácio de um colega médico, psiquiatra renomado, um escritor de milhões de livros vendidos em todo o mundo, que é Augusto Cury. E ele, eu vou, se me permite, dizer o que ele escreve na 4ª capa, que é um trecho do que ele disse no livro. E ele diz assim: é uma reflexão profunda sobre a medicina e os médicos. Um romance que se aprofunda na essência da vida. Olha que coisa mais apropriada. E ele diz assim: Fernando Nobre, como médico e escritor arguto, neste livro considera que cada ser humano é único, irrepetível, insubstituível. Não é apenas um órgão a ser tratado, um diagnóstico a ser feito, mas um ser humano completo e complexo, independentemente de qualquer condição de raça, de status, de sexualidade e de cultura. Ainda bem que há pessoas que, como ele, querem ajudar a resolver esta equação existencial. Isto é o que o livro se propôs, e ele teve, ao ler os originais do livro, exatamente essa percepção que é própria de um indivíduo como ele, com a sensibilidade de escritor que é, com mais de 30 milhões de livros vendidos em todo o mundo, traduzido por vários idiomas, para vários idiomas. Então, eu acho que esta é a essência deste romance, que aproveita-se de uma
leitura agradável, que você vai vendo a vida do Reinaldo nas suas mais diversas condições, na sua vida, etc., e no seu atendimento médico. Ele é um clínico geral, portanto, ele tem acesso a um número diverso de situações médicas, de diagnósticos, de angústias, de problemas, em que ele vai tendo, pelo caráter que eu impus como protagonista a ele vai tendo a orientação, ele vai tendo os apontamentos que ele obtém e vai fazendo uma medicina que é aquela ideal que médicos devem se propor a fazer e que pacientes esperam que eles façam. Esse trecho que você leu do prefácio do Augusto Cury, vem a próxima pergunta, que dá muito a sequência de que o Dr. Reinaldo, no romance, ele discerne muito bem doente de doenças. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A enfermidade não tem nada a ver com os enfermos. Essa relação ele distingue muito bem no romance. Ele distingue. Aquilo que eu disse anteriormente, que doença é uma documentação de um diagnóstico. Doença é o que o indivíduo tem quando ele sai da consulta, que o médico lhe deu um diagnóstico. Enfermidade é aquilo que o indivíduo, tendo como as suas angústias, seus sintomas, o faz procurar o médico. E se nós, como médicos, não distinguirmos por que aquele indivíduo chegou até nós e darmos a ele tudo o que ele espera daquela avaliação, nós não estaremos fazendo a medicina que aprendemos com Hipócrates lá há milhares de anos atrás e que ele estabelecia e defendia, ou com William Osler, que é o pai da medicina moderna que fala isso. Medicina não é comércio, medicina não é mais, e é essencialmente aquilo que se espera numa condição em que o indivíduo precisa desse apoio, dessa ajuda, e busca isso numa consulta médica. Eu sempre digo, isso falo nos ambientes onde trabalho, na universidade, com alunos, com residentes, no meu consultório privado, que as pessoas, quando vão ao cinema, por exemplo, dou esse exemplo, se o indivíduo que vende o bilhete para ingresso, o pipoqueiro, o indivíduo que vende sorvete ou Coca-Cola não o trata bem, ele se sente muito incomodado e numa condição em que ele está absolutamente relaxado, ele está indo em busca de uma diversão. Imagine isso quando ele está fragilizado pela doença, com a fragilidade que determinam os sintomas. Então, médicos e todos que envolvem a medicina para ser bem praticada precisam exatamente de ter essa consciência e trabalhar com esse intuito. Isso traduz também, né, a posição do Dr. Reinaldo, correta, ética, que cuida das evidências biológicas, físicas e químicas dos pacientes. Não quem são os pacientes, não de onde vêm os pacientes. Ele consegue discernir isso muito bem. Ele faz isso e a cada situação que ele se defronta e que ele tem uma conduta, e ele como um médico bem formado, como um homem de caráter, como um profissional ético, movido pela moral e também pela ética, ele dá condutas que são nesse sentido. E depois o autor comenta o que subsidia essas condutas do Dr. Reinaldo. Então, isto faz com que o livro seja um romance e um ensaio sobre esses aspectos a um só tempo. O que, no meu entender, todo pai adora o seu filho. Então, o autor adora o seu livro. Isso é natural, né? Então, mas eu procuro fazer isso de uma maneira que ele seja
agradável na leitura, porque é uma história, o indivíduo vai contando, ele vai passando pela vida, o estudo para ele entrar na faculdade, quando ele entrou, o que aconteceu ao longo da sua vida, o que ele foi aprendendo, os amores que ele foi conquistando, os que ele perdeu e os que se consolidaram na sua vida. Então, isto é o romance. E o comentário que se sobrepõe àquela conduta que ele tomou, que sempre foi pautada pela ética, pelo estudo da filosofia, da psicologia, dos aspectos que a medicina bem praticada nos orienta a fazer, e depois os comentários que são engrandecedores, porque eles refletem um conhecimento importante que as pessoas têm. Ele não é um livro para médicos, ele é um livro para um público em geral, que pode e deve ser lido pelo médico, mas que traz informações, traz aspectos fundamentais para o público em geral, para a população de um modo geral, para aprender e para se fortalecer nesses conceitos. Quero agradecer ao Dr. Fernando Nobre, ao chegar ao final desse programa, pela gentileza e desejar sucesso no Homem Médico, esse romance, mais um livro do Dr. Fernando Nobre, que estará aí no mercado à disposição de todos. Obrigado, Dr. Fernando. Eu quero agradecer ao Edmo, que é sempre um indivíduo voltado a informações úteis, informações que engrandecem a imprensa. E quero convidá-los também, ao final, dizer que este livro já está disponível nas redes de comércio eletrônico, como a Amazon, e eu terei o prazer de fazer o seu lançamento com um bate-papo, como nós fizemos aqui, e uma noite de autógrafo na Livraria da Travessa, no Ribeirão Shopping, no próximo dia 5 de dezembro, entre 18h30 e 21 horas, e eu terei muito prazer de tê-los neste momento, e um prazer especial de ter o Edmo, se ele tiver a possibilidade de me propor essa satisfação e essa honra lá. Eu estarei lá, pessoal. Semana que vem a gente está de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Valorap. BPO. Auditoria, consultoria e tecnologia. Moonscake. Conheça o Pinot by Moonscake. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi. Gente que coopera, cresce.